Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Jornal da Record começa com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã de hoje, na casa dele em Brasília. Bolsonaro foi levado para a sede da Polícia Federal e deve passar por audiência com o juiz amanhã. Então, nós vamos iniciar a nossa cobertura sobre a prisão de Bolsonaro, indo ao vivo com o repórter Tiago Nolasco, que está em Brasília e tem os detalhes. Nolasco, boa noite para você. Oi, Fara. Boa noite para você, para a Giovana e para todos que estão nos assistindo. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é preventiva, foi solicitada pela Polícia Federal e determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A prisão não tem relação com o cumprimento da pena por tentativa de golpe. Alexandre de Moraes apontou risco à ordem pública e indícios de que Bolsonaro estaria planejando uma fuga, já que a tornozeleira eletrônica usada por ele foi violada. Moraes determinou que a prisão fosse discreta, sem o uso de algemas. Vamos ver na reportagem de Clébio Cavagnoli. O comboio de carros da Polícia Federal chegou ao condomínio em que Jair Bolsonaro mora por volta das 6 horas da manhã. O ex-presidente estava com um irmão e com um dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro. Todos reagiram com tranquilidade. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estava no Ceará. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro não foi algemado. Ele foi levado para a superintendência da PF meia hora depois, onde passou por exame de corpo de delito. Em seguida, foi levado a uma sala de estado. A prisão é preventiva, sem prazo determinado, e foi pedida pela Polícia Federal. Moraes consultou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que concordou com o pedido. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por tentar obstruir as investigações sobre o plano para um golpe de Estado. Em setembro, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. A prisão de hoje não tem relação com a condenação de 27 anos. A decisão ocorreu depois que um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, convocou uma vigília em frente à casa do pai. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no Balão do Jardim Botânico. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Para Moraes, o conteúdo da convocação para a referida vigília indica a possível tentativa da utilização de apoiadores do réu, Jair Messias Bolsonaro, em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar pela Polícia Federal e pela Polícia Penal do Distrito Federal. O ministro afirmou ainda que o Centro de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu, Jair Messias Bolsonaro, 00:08 deste sábado. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Moraes também destacou que o condomínio de Bolsonaro fica próximo de embaixadas. Moraes lembrou que as investigações da PF revelaram que ele chegou a planejar uma fuga para a embaixada da Argentina, com a intenção de pedir asilo. O ministro ainda citou a saída do país de Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, como argumento para a prisão do ex-presidente. A tornozeleira eletrônica que Bolsonaro teria tentado violar foi trocada por volta de 1 da manhã. O equipamento vai passar por perícia. Amanhã, Bolsonaro deve passar por audiência de custódia, por videoconferência, que vai decidir se ele seguirá preso. Aliados de Jair Bolsonaro dizem que a prisão preventiva é arbitrária e pode piorar quadro de saúde. Ex-presidente admite que usou ferro de solda para violar a tornozeleira. Filho de Bolsonaro critica a decisão de Moraes e afirma que encontro de apoiadores em frente ao condomínio do pai está mantido. Em entrevista ao correspondente do Jornal da Record, Donald Trump lamenta a prisão. Na África do Sul, o presidente Lula discursa na cúpula do G20 e é informado sobre a ação pelo diretor da PF.
E veja também, COP30 aprova o texto principal, mas sem mencionar os combustíveis fósseis. E o duelo entre o atual campeão Botafogo e o Grêmio, que abre a 35ª rodada do Brasileirão. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que usou um ferro de solda para violar a tornozeleira. O equipamento foi trocado ainda na madrugada. O Tiago Nolasco tem mais detalhes para a gente. Oi, Tiago. Giovana, a agente de administração penitenciária aqui do governo do Distrito Federal questionou o ex-presidente, né, por que o equipamento estava todo queimado, com vários danos. Nós temos imagens do vídeo do momento em que essa agente questiona o ex-presidente sobre o que teria sido feito. Vamos ver. Uma coisa para queimar isso aqui? Tinha um ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Eu já final da tarde. O alarme da tornozeleira eletrônica foi acionado pouco depois da meia-noite. Logo depois já foi acionada a equipe que faz a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro, a equipe da Secretaria de Administração Penitenciária aqui do governo do Distrito Federal, que é responsável pelo aparelho. A escolta confirmou a violação e fez a troca pouco depois de 1 da manhã. Jair Bolsonaro não respondeu o motivo da violação inicialmente, mas a Polícia Federal também trabalha com a hipótese de que ele queria verificar em quanto tempo os agentes chegariam na casa dele. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para que a defesa do ex-presidente dê explicações sobre os motivos que levaram o ex-presidente a tentar a violação da tornozeleira eletrônica. Giovana e Fara. Obrigado, Tiago. E a prisão de Jair Bolsonaro repercutiu entre aliados e opositores. Deputados, senadores e ex-ministros do governo de Bolsonaro demonstraram solidariedade ao ex-presidente e criticaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estava em Fortaleza e retornou a Brasília em um avião fretado. Michele foi recebida pela vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, em um hangar do aeroporto. Hoje cedo, quando eu tive a oportunidade de falar com ele, eu pedi para ele não desistir da Laura, eu pedi para ele não desistir de nós, para ele continuar firme, porque eu estarei aqui ao lado dele, junto com vocês que estão de pé, orando, intercedendo, para que tudo venha se resolver. Governadores e lideranças do Congresso também se manifestaram. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse que Bolsonaro tem sofrido ataques e mencionou o grave estado de saúde do ex-presidente. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou que afastaram Bolsonaro da família de forma arbitrária e vergonhosa. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, manifestou solidariedade à esposa, aos filhos e a toda a família do ex-presidente. O senador Sérgio Moro, ex-ministro de Bolsonaro, escreveu que não há motivos para tirar o ex-presidente da prisão domiciliar. O líder do PL no Senado, senador Rogério Marinho, destacou que a decisão ultrapassa os limites constitucionais e ameaça o Estado de Direito. Em nota oficial, o PL, partido ao qual Bolsonaro é filiado, disse que a prisão causou espanto e que a defesa vai adotar todas as medidas para reverter a decisão. O líder da oposição no Senado criticou a prisão de Bolsonaro. Mais uma decisão injusta do ministro Alexandre de Moraes, essa prisão do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele que já está em casa, preso, né, com tornozeleira eletrônica, agora foi para a Polícia Federal. Força, presidente, nós vamos continuar lutando, e principalmente para a anistia. A ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, afirmou que a prisão segue o devido processo legal, fundamentada nos riscos de fuga. O líder do PT na Câmara também se manifestou. É uma vitória da democracia. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter Bolsonaro e um bocado de general que tentou dar golpe de Estado preso. Em uma transmissão ao vivo, o filho e senador Flávio Bolsonaro fala em perseguição religiosa e que vai manter a vigília em apoio a Bolsonaro. O que o Alexandre de Moraes fez hoje foi criminalizar o direito sagrado constitucional de reunião,
o direito sagrado constitucional do livre exercício da minha crença. O que ele está dizendo, escrito aqui nessa sentença, é que eu não posso orar pelo meu pai. A prisão do ex-presidente pode refletir na pauta de votações do Congresso Nacional. Procurados, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, disseram que não iam se manifestar. Parlamentares apoiadores de Bolsonaro querem pautar o projeto da anistia, que poderia beneficiar o ex-presidente. O relator da proposta na Câmara, Paulinho da Força, também preferiu não comentar a prisão. E daqui a pouco, novas informações sobre a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Criminosos aproveitam o período da Black Friday para atrair consumidores em busca de descontos na internet. E com o avanço da inteligência artificial, os estelionatários conseguem criar páginas praticamente idênticas às originais, aumentando assim o risco de fraude. Foi através de uma promoção nas redes sociais que o Léo fez uma compra em um suposto site de perfumaria. Os descontos chamavam a atenção. Volta de 200 e poucos reais, assim, numa compra que naturalmente daria, sei lá, uns 300 e pouco. Então o desconto era bem próximo do valor real, tudo muito igual. Depois do pagamento, ele percebeu a fraude. O e-mail de confirmação não vinha da empresa. Só tinha um asterisco e um nome aleatório, assim. Daí eu pensei e falei, acho que não é da marca original, não. Em novembro, os anúncios de promoções na internet aumentam com a chegada da Black Friday. Uma pesquisa aponta que as vendas devem crescer quase 17% em relação ao ano passado. O que muda em 2025 é o avanço da inteligência artificial. Com a maior facilidade para criar sites falsos, o risco de golpes também aumenta. Esta empresa de tecnologia produziu a simulação de um site falso, tudo baseado em um endereço real, já existente. A inteligência artificial levou 30 minutos para montar o material, que em seguida foi apagado. Clicando aqui, você vai ver que ele já te pede para enviar um código que ele te enviou por e-mail ou por celular, e esse já é um segundo golpe. Em datas de alta nas vendas, criminosos impulsionam esse tipo de site. Por isso, é fundamental tomar alguns cuidados para não ser enganado. Procurar, de fato, marketplaces e locais de confiança. E você sempre vai ter lá dentro indicações de compras por dentro desses marketplaces e não negociações externas, porque normalmente os golpes acontecem nessas negociações externas do marketplace. Parentes e amigos se reuniram para a despedida do bicampeão brasileiro de asa delta, Phil Hegler, que morreu num acidente com um parapente no Rio de Janeiro. Parentes e amigos fizeram as últimas homenagens a Philip Hegler. O empresário e bicampeão brasileiro de voo livre morreu na quinta-feira durante um salto de parapente. Pouco antes do acidente, ele gravou este vídeo. Fui ao Itanhangá, quebra-mar, tô voltando agora eu cansei. Segundo testemunhas, Phil se chocou com uma asa delta. Ele perdeu o controle do parapente, atingiu um prédio e caiu no pátio do edifício. Você teve a parada de um equipamento, né? E essa parada ocasionou a perda de sustentação, que ocasionou o que a gente chama de efeito cascata no equipamento do fio e o resultado fatal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O atleta perdeu a vida às vésperas de completar 60 anos. O aniversário seria neste sábado. Em luto, o Clube de Voo Livre de São Conrado fechou a rampa da Pedra Bonita desde o dia do acidente e só vai reabrir na próxima segunda-feira. Segundo os companheiros, ao longo dos mais de 40 anos de voo, Phil sempre foi um profissional atento às questões de segurança. Ele foi presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre. E ele se destacou nessa presidência como o gestor que trouxe todas as medidas de segurança que aprimoraram o voo livre até hoje. Mais de 111 mil estudantes estão inscritos na primeira fase da FUVEST neste domingo. É que o exame é uma porta de entrada para os cursos de graduação da USP, eleita a melhor universidade da América Latina. Sim, eles estão se preparando para um dos vestibulares mais disputados do país. As dicas mais quentes para o vestibular da FUVEST. Neste cursinho, a véspera da FUVEST, a
para refrescar a memória e principalmente aliviar a tensão. É ansiedade, mas tentando manter sempre o equilíbrio, né? Quem prepara os alunos há mais de 50 anos dá a dica. Que o aluno perceba que sabe, tá? Que é muito importante, que ele confie no que ele está fazendo, tá? E que amanhã irá com tranquilidade, realmente sabendo que ele poderá fazer um grande vestibular. Esse é considerado o maior vestibular do país. 111 mil estudantes tentam entrar na Universidade de São Paulo. Medicina é o curso mais procurado. 90 candidatos por vaga. Depois vem psicologia, relações internacionais e audiovisual. Você vai prestar para concurso? Medicina. Medicina? Tá fácil, né? Sua vida tá fácil. Muito. Os portões abrem ao meio-dia e a prova começa à 13h. Os candidatos têm até 5 horas para responder às 90 questões de múltipla escolha. Para realizar a prova, é obrigatório o documento de identidade original com foto, digital ou físico, e caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. Entre os itens de apoio permitidos estão lápis, borracha, apontador e régua transparente. Garrafa de água e alimentos leves também estão liberados. É proibido o uso de celular ou qualquer outro equipamento eletrônico no prédio da prova. Pércio já conhece bem essas regras. É a terceira tentativa dele. Eu estou percebendo que eu estou evoluindo, tenho que estudar bastante, porque é um curso bem concorrido, mas a gente vai indo e evoluindo firme e forte. Hora da previsão do tempo. Tem alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo para os próximos dias. Vamos saber dos detalhes com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. Oi, Giovana. Entre domingo e terça, há previsão de chuva forte com raios, rajadas de vento e chance de granizo em todo o estado de São Paulo. Boa noite a você. Fara, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã o ar polar provoca queda nas temperaturas na região sul do país. Em Porto Alegre, domingo ensolarado com 22 graus. Em São Paulo, pancadas de chuva a qualquer hora, máxima de 25. Em Manaus, chuva forte pela manhã e aberturas de sol à tarde, faz até 29. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Mato Grosso e na Bahia. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no norte, nordeste e centro-oeste. Amanhã, a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera deixa o tempo instável e com chuva de norte a sul do Brasil. Tem alerta para temporais no Amazonas, Acre, em partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e no Paraná. Domingo à tarde, em Curitiba, com 18 graus. Em Vitória, faz 32, 29 em Goiânia. Em Macapá, 33 e até 31 em Fortaleza. Tempo delivery. A Eleni é da capital federal. Oi, Eleni, boa noite. Entre domingo e segunda, sol entre muitas nuvens e pancadas de manhã e à tarde. Na terça, pode chover a qualquer hora. Máximas entre 25 e 26 graus. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Giovana, Fara. Obrigada, Lid. A seguir, você vai saber como é a sala onde Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. E também pelo Brasileirão, Botafogo encara o Grêmio no Rio de Janeiro. O alvinegro quer garantir vaga na Libertadores. Já o tricolor gaúcho sonha com a chance de chegar ao torneio continental. O ex-presidente Jair Bolsonaro está na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, então nós vamos voltar à capital com o repórter Tiago Nolasco, que tem mais informações sobre esta ação da PF. Nolasco, enquanto Jair Bolsonaro permanecer preso, ele deve ficar numa sala de estado aí na Superintendência? Boa noite mais uma vez. Isso mesmo, viu, Fara? E essa sala de estado foi justamente preparada para receber presidentes da República, outros políticos e figuras públicas. Essa sala foi reformada recentemente. Veja. A sala, de cerca de 12 metros quadrados, tem banheiro privativo, televisão, ar-condicionado, janela, frigobar, cama de solteiro, mesa de escritório e armários.
Com o ex-presidente continuando aqui na Superintendência da Polícia Federal, a defesa dele vai poder solicitar à Polícia Federal e também ao Supremo Tribunal Federal para trazer outros eletrodomésticos e também itens pessoais, como livros, aqui para a sala de Estado. Nós continuamos acompanhando a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro e trazemos outras informações daqui a pouco. O Campeonato Brasileiro está na reta final e tem jogão daqui a pouco. O Bruno Lohance está no Rio de Janeiro, onde Botafogo e Grêmio se enfrentam com transmissão da tela da Record, R7 e Record Plus. O que a gente pode esperar dessa partida? Conta tudo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Giovana, Fária e a você que acompanha o Jornal da Record. Antes de mais nada, um show de luzes para a nossa participação no Jornal da Record. Isso sim, a gente não esperava, mas aconteceu e que bom que estávamos sempre muito prontos. Mas vai ser um jogaço de bola, a 35ª rodada começa com um jogão, né? Botafogo atual campeão, tentando buscar essa vaga na Libertadores da América, tentando terminar a temporada de maneira mais consolidada e o Grêmio precisando de pontos para se afastar de vez da zona do descenso e também para sonhar com a Libertadores da América. Vamos começar com as informações do time da casa. Karim Meneguin chega agora ao Jornal da Record e nos conta tudo sobre o Botafogo glorioso. Boa noite, Karim. Boa noite, Bruno. O grande objetivo do Botafogo é garantir uma vaga direta na Libertadores de 2026 e para isso precisa vencer os 2 últimos jogos aqui no Engenhão. Hoje contra o Grêmio e na última rodada contra o Fortaleza. Mas hoje o Alvinegro tem 3 baixas importantes. Santi Moreno, Cris Barros e Alex Telles, que cumprem suspensão direta pelo 3º cartão amarelo, Bruno. Pois é, desfalques realmente importantes. Do outro lado, o imortal, o tricolor gaúcho. Quem chega agora ao Jornal da Record com as informações é Felipe Bueno. Boa noite. Oi, Bruno. Boa noite a todos. Está todo mundo sonhando, né, com algo nesta edição do Campeonato Brasileiro. E o sonho dos gremistas é conseguir uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Para isso, é preciso pontuar, de preferência vencer fora de casa. Só que isso é algo raro, aconteceu apenas 3 vezes em 17 rodadas da competição. Bruno? Obrigado, Felipe. Esses são os ingredientes de um jogaço de bola que tem muita coisa em disputa e que você acompanha a partir das 7 horas da noite aqui na Record, no R7 e no Record Plus. Daqui do Engenhão eu volto ao Jornal da Record com vocês, Giovana e Fara. Obrigada, Bruno. Bom trabalho por aí. Veja a seguir novas informações sobre a prisão do ex-presidente Bolsonaro em Brasília. E também Donald Trump comenta a situação de Jair Bolsonaro. Em resposta ao Jornal da Record, o presidente dos Estados Unidos lamentou e disse que é algo muito ruim. Autoridades dos Estados Unidos e da Ucrânia vão se reunir neste domingo para discutir o plano de paz proposto pelo presidente Donald Trump. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o enviado especial, Steve Witkoff, chegam amanhã a Genebra, na Suíça. Aliados europeus da Ucrânia também vão participar das conversas. Hoje, Trump disse que o plano de paz, com 28 pontos para encerrar a guerra com a Rússia, ainda pode passar por alterações. Na África do Sul, para a reunião do G20, o presidente Lula ficou sabendo da prisão de Jair Bolsonaro por uma ligação. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ligou logo cedo para avisar a Lula sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Durante o dia, o presidente não comentou o assunto. Na cúpula do G20, Lula foi o segundo a discursar na sessão de abertura. Ele falou que é preciso atender às demandas dos países em desenvolvimento para alcançar o equilíbrio global e criticou as ações militares americanas na região do Caribe. Os históricos problemas sociais e econômicos da América Latina e do Caribe não serão solucionados mediante a ameaça do uso de força. Após o almoço, Lula teve 3 reuniões bilaterais, uma delas com o chanceler alemão Friedrich Merz. Foi o primeiro encontro entre os dois após Merz fazer críticas a Belém, cidade sede da COP30. Segundo o Palácio do Planalto, Lula e o chanceler concordaram em fortalecer a relação comercial, social, cultural e tecnológica entre os dois países.
Lula também discursou na segunda sessão do G20. Ele citou a crise climática, lembrando a COP30 realizada em Belém. Falou que o G20 é responsável por 77% das emissões globais de gases poluentes e falou que o grupo tem que formar um novo modelo de economia mais sustentável. O G20 pode proteger cadeias alimentares por meio de medidas como compras públicas de seguros rurais. Também pode remunerar quem preserva as florestas por meio do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançado na COP30. Só haverá transição justa se o G20 liderar o caminho. Depois de 2 semanas, a COP30 chega ao fim. Ficaram de fora do texto final pontos previstos no mapa do caminho. Pois é, e o documento defende o fim do uso de combustíveis fósseis. Foram 13 dias de intensas negociações. Hoje, ministros de Estado se reuniram para a última sessão plenária. Sob aplausos, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, anunciou a criação de 2 mapas do caminho. Roteiros que não integram o documento final, mas que trazem possíveis soluções para reverter o desmatamento e fazer a transição energética dos combustíveis fósseis. A plenária de encerramento chegou a ser suspensa durante a apresentação do trabalho de mitigação. A representante da Colômbia afirmou que as observações dela sobre redução de carbono foram ignoradas, enquanto rejeitava o projeto. Colombia is not blocking progress, contrary to what is happening and how the narrative is making us look here. We are demanding the minimum necessary guarantees, which is to allow language, a topic that we already agreed by consensus, to be discussed here. Denying the best available science requires us not only put the climate regime at risk, but also our own existence. Which message are we sending the world, Mr. President? Na retomada dos trabalhos, a presidência da COP30 afirmou que todas as aprovações seguiam válidas e serão adotadas. A gente fez todo o esforço para que o tema de combustível fóssil estivesse dentro das negociações, não teve consenso, metade dos países queriam, outra metade não queria. Quando não há consenso, não tem nada que a gente pode fazer, porque esse aqui é um processo que precisa do consenso de todos os países. E o texto final da COP traz pontos positivos inéditos, mas a ausência de pautas importantes acabou chamando a atenção nesse fim da Conferência Climática. Vamos chamar o Fábio Menegatti, que está ao vivo de Belém e traz mais detalhes agora. Boa noite, Fábio. Qual que é o saldo desse final de COP? Olá, boa noite, Giovana, boa noite, Fara, boa noite a você que nos acompanha. Olha, os especialistas com quem eu conversei afirmam que a conferência não atendeu completamente às expectativas, justamente porque o texto final da COP não traz um plano de ações concretas para pontos considerados fundamentais, importantes. Além do plano para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, ações contra o desmatamento e a expansão do financiamento climático ficaram de fora do texto final. Agora, entre os pontos considerados positivos estão as menções aos afrodescendentes, aos povos indígenas e às comunidades tradicionais, que pela primeira vez aparecem no texto final da COP. Giovana, Fara, eu volto com vocês. Obrigada, Fábio. Nós voltamos agora a falar sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro hoje de manhã em Brasília. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record explicam o que pode acontecer com o ex-presidente daqui para frente. Na decisão que autorizou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes afirma que houve tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica às 0h08 deste sábado e alega que havia risco real de fuga diante da convocação de uma vigília na porta do condomínio onde Bolsonaro cumpria prisão domiciliar. Esses elementos são previstos no Código de Processo Penal como fundamentos para transformar a domiciliar em prisão preventiva. A explicação é dos especialistas ouvidos pelo Jornal da Record. Do ponto de vista jurídico, a decisão está absolutamente fundamentada e
a citação da convocação da manifestação pelo filho ou da fuga do Ramagem e outros elementos, eles dão um conjunto da estrutura necessária para a decretação da prisão fora da residência. Não se pode, ainda mais em tema de liberdade individual, se decretar uma prisão por uma hipótese. Ele pode se evadir, ele pode pedir refúgio numa embaixada. Isso é completamente sem amparo sob o ponto de vista da nossa legislação e dos próprios precedentes do Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva, neste caso, vale para evitar novas violações, impedir eventual fuga e garantir o cumprimento da futura execução penal. Mesmo que a defesa questione a decisão, não existe recurso com efeito suspensivo, ou seja, Bolsonaro permanece preso até nova determinação do STF. Com a prisão preventiva decretada, Bolsonaro deixa de cumprir prisão domiciliar e permanece em uma cela da Polícia Federal sob custódia direta do órgão. Essa condição que determina os próximos passos sobre onde ele deve ficar nos dias seguintes. O ex-presidente pode ser transferido da Superintendência da Polícia Federal para uma penitenciária. Ele seguirá sob custódia enquanto o Supremo aguarda o trânsito em julgado para definir quando começa o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado. Algo que a Polícia Federal trouxe sugestionava, indicava que o presidente ia tomar esse tipo de atitude? Algo que foi visto, não. Então, me parece que nessas hipóteses, essa prisão antecipada é exagerada. Ela não só vai contra a nossa legislação, mas também vai contra a própria posição do Supremo Tribunal Federal, e eu estou falando das duas turmas sobre esse tipo de tema. E a prisão preventiva de Jair Bolsonaro repercutiu entre autoridades internacionais e na imprensa ao redor do mundo. Na Casa Branca, em entrevista ao correspondente Matias Brotero, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a decisão da justiça brasileira. Trump falava com jornalistas quando perguntei se ele tinha conhecimento da prisão de Jair Bolsonaro. A conversa aconteceu no jardim da Casa Branca, antes de Donald Trump viajar para Maryland. Na minha primeira pergunta sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o americano disse que conversou com o cavalheiro a quem eu me referia. Ele afirmou ainda que pretende encontrá-lo em breve. Não ficou claro, no entanto, se Trump entendeu o questionamento ou a quem exatamente ele se referia. A Casa Branca ainda não esclareceu a declaração. A imprensa internacional também repercutiu o assunto. O The Washington Post disse: ex-líder do Brasil, Bolsonaro, é preso por acusações de plano de fuga. E continuou: aliado de Trump foi condenado por tentativa de golpe militar. O jornal francês Le Monde lembrou que o ex-presidente foi preso antes do cumprimento da pena definitiva. Já o argentino Infobae destacou que os advogados de Jair Bolsonaro anunciaram que vão recorrer da ordem de prisão preventiva emitida pela Justiça brasileira e citou: isso coloca a vida dele em risco. Os remédios do ex-presidente Bolsonaro foram entregues à Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília. O Tiago Nolasco continua em frente à Superintendência e é para lá que nós vamos mais uma vez ao vivo. Tiago, os detalhes, por favor. Fara, pouco depois das 8 horas da manhã, uma agente chegou até aqui a Polícia Federal com diversos medicamentos, ao menos 14 caixas. O ex-presidente, depois que chegou aqui, também foi conduzido para exames. Uma equipe médica esteve no local, mas saiu sem dar declarações. Segundo os advogados de Bolsonaro, ele apresenta saúde debilitada, quadro diário de soluço gastroesofágico e falta de ar. O ministro Alexandre de Moraes decidiu que Bolsonaro vai ter atendimento médico 24 horas por dia, enquanto estiver preso preventivamente. E a defesa do ex-presidente também solicitou ao Supremo para que Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente possam visitá-lo. É com vocês, Fara e Giovana. Obrigada, Tiago.
Nós ficamos por aqui e as atualizações sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro você acompanha no Domingo Espetacular. As reportagens desta edição estão no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo de graça no Record Plus. Fique agora com Botafogo e Grêmio. Logo depois, a Patrulha do Consumidor entra no Cidade Alerta, edição de sábado. Também tem a Fazenda logo na sequência. Não perca. Boa noite. Excelente noite para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.